Eu sou o José Matos, sou o secretário-geral da Associação dos Materiais de Construção. Hum, Esta é a primeira sessão relativamente pública, chamemos-lhe assim, para além de alguma comunicação que já foi feita sobre isto, no âmbito do projeto Next Generation MC, que é Next Generation Materiais de Construção, que é um projeto do SIAC, do Compete 2030, eh, e que se segue a outras ações que a Associação já fez no passado e que tem como temas principais eh, o fazer, digamos que um- uma análise sobre as tendências da construção e de toda a fileira dos materiais de construção eh, relativamente ao futuro. Nós acabámos por chamar essa atividade um plano estratégico da fileira materiais de construção para além de 2030, portanto, eh, pensando nas coisas um bocadinho a médio prazo, já que o curto prazo normalmente foi o ontem, não é? E portanto, aquilo que vai acontecer nos próximos tempos em termos de desenvolvimento já está a ser feito, mas vamos pensar um bocadinho mais longe, porque temos aquelas tendências grandes que são a alteração de processos construtivos, continua a haver alterações no comportamento dos clientes, continua a haver alterações grandes que se perspectivam ao nível dos mercados, ao nível das regras, é a sustentabilidade, são também a utilização das ferramentas digitais, portanto, às novas formas de organização do trabalho. Há muitas coisas que estão a ocorrer, e nós devemos acompanhá-las num sentido prospectivo. E se quisermos também, no nosso setor, tanto sobretudo empresas familiares, é também essa transformação das empresas familiares com as novas gerações. hum, Para o que nós temos que olhar. E, portanto, essa é uma das atividades e nós temos passa publicidade para a semana, um workshop presencial aqui no Porto, em que vamos abordar mais especificamente as questões relativas à alteração dos processos construtivos, a construção, a pré-fabricação, a construção modular, sistemas de construção baseados em estruturas leves, e como é que isso vai alterar as relações dentro da fileira, as exigências de caráter logístico, as exigências de caráter de informação, a tipologia dos produtos, a informação sobre os produtos, como é que, sobretudo, os distribuidores se vão posicionar e os fabricantes, vão surgir novos intervenientes para além daquilo que são os construtores tradicionais, eh, qual vai ser a nova relação com o projeto nestas novas formas de construção. Portanto, é tudo isso que nós queremos debater para que o plano estratégico possa, obviamente, refletir isso. Mas há outras coisas que se estão a transformar. Eh, Falámos na sustentabilidade e temos uma ação para isso, a jornada para a sustentabilidade, o que é que as empresas têm que fazer e se adaptar, mais uma vez relativamente à clientela, aos fornecedores, aos materiais, à própria, eh, à própria organização interna, o problema daquilo que é reciclável, o problema da reutilização dos produtos, não é? A economia circular, que implicações é que isso tem? Também temos regras novas, o ESG, portanto, como é que as empresas têm que fazer? E outra, que no nosso setor dos materiais de construção é fundamental, e eu guardei para o último, porque é aquela por onde vamos começar hoje, que é a logística. Portanto, haverá com certeza outros setores em que a logística tem um papel importante, mas face ao tipo de produtos que utilizamos na construção, é uma questão central, quer para fabricantes, quer para distribuidores, as questões logísticas, armazenamento, transporte, gestão por tipo de produtos muito diferenciado. Portanto, é um, há um
é não só um serviço de logística que é essencial para o mercado, mas também tem um custo enorme, tem um peso enorme a logística, e mais uma vez isso também tem a ver com sustentabilidade, tem um custo enorme a logística dentro do nosso setor. E, portanto, é algo que tem que ser trabalhado em termos de eficiência e também com as novas tendências, e é por essa terceira atividade que eu deixei para o fim em termos da apresentação daquilo que constitui o projeto, e em todas elas nós queremos que as empresas participem ativamente. É com essa terceira atividade que nós vamos exatamente hoje começar e vamos ter este webinar nessa área. Um, e pronto, com esta conversa mais longa, eu já dei tempo a que se juntassem mais participantes que estavam mais atrasados. E, portanto, eu agora passava a apresentar a engenheira Bárbara Fraga, da Logistema, que é a entidade com quem nós estabelecemos colaboração para nos ajudar ou para nos desenvolver toda esta parte da atividade da logística, e que nós esperemos que venha a ser que venha, não é só um estudo, mas que venha a fornecer ferramentas importantes para as empresas gerirem esta área e tomarem decisões nesta área. Um, e para que isto não seja uma coisa tão vaga e às vezes tão teórica como é apresentar o projeto, quais são as atividades que nós vamos fazer nesta área da logística, onde queremos contar com as empresas, porque isto vai ser sempre trabalhado com as empresas. Um, Pedimos também à engenheira Bárbara Fraga para nos trazer uma das áreas centrais da logística, que é a gestão de estoques, para ser um bocadinho o dinamizador deste processo. E eu passava já a palavra à engenheira Bárbara Fraga, a quem agradecia esta sua disponibilidade para participar connosco e trabalhar connosco nesta área fundamental que é a da logística. Faz favor, Sr. Engenheiro. Muito bem. Antes de mais, muito obrigada pela oportunidade de dinamizar este webinar, e obrigada ao Dr. José de Matos o convite e à PCMC para desenvolver este projeto em conjunto, o qual teremos muito gosto e estamos com muita expectativa para os resultados que vamos encontrar. Então, sem mais demoras, o que é que nós tínhamos hoje para partilhar? Portanto, nós dividimos aqui a agenda em quatro grandes módulos. Primeiro, apresentar a Logistema, mostrar-vos quem é a Logistema, o que faz a Logistema, fazer aqui uma ligação com a APCMC, não a apresentação que conhecerão bem, apresentar de facto o nosso projeto e então mergulhar aqui nos conceitos de logística e de gestão de estoques, com que muitos se deparam com desafios diários sobre estes temas, mas aprofundar aqui um pouco mais estes conceitos. Indo aqui à Logistema, portanto, nós fomos pioneiros em Portugal em serviços de consultoria logística. Desenvolvemos efetivamente com as empresas nacionais e também algumas internacionais soluções de eficiência logística e fomos desenvolvendo a nossa atividade, e os nossos serviços, na construção na formulação de estratégias de desenvolvimento de cadeias de abastecimento. Já vamos ver estes diferentes conceitos. A Logistema foi criada então, fez 32 anos em 2025 e está de facto a desenvolver a sua atividade e apresenta soluções para a gestão da cadeia de abastecimento. Neste momento, o grupo da Logistema é composto por três empresas: a Logistema, a Silver Distance e a Logis Formação, com atividades distintas que passarei a apresentar. Em termos de mercados de atuação, e geografia, nós já fizemos diversos projetos, essencialmente em Portugal, mas também na Península Ibérica e em outros países da Europa, África e América do Sul, nomeadamente Brasil. Temos uma visão 360 graus sobre as situações. E qual é a lógica de nós termos esta visão? É que, de facto, percebemos que o desenho das estratégias e das soluções para os desafios da logística nas organizações exige esta visão. Ou seja,
nós não intervimos apenas na área da logística, ou a intervenção poderá ser nessa área, mas nós necessitamos de ter uma abrangência sobre outras áreas da organização, como seja os recursos humanos, os sistemas de informação e as tecnologias utilizadas e os processos das empresas. E, portanto, com esta abordagem e esta visão é que desenvolvemos em conjunto essas soluções. A Logistema tem efetivamente uma equipa de consultores especializados e, portanto, entendemos que acaba por ser uma equipa multidisciplinar, porque, de alguma forma, os consultores são especializados, nas mais diferentes vertentes da cadeia de abastecimento. Qual é então o nosso compromisso para com as organizações nas quais desenvolvemos projetos? Efetivamente, é entregar resultados que sejam, por um lado, mensuráveis e, por outro, sejam sustentáveis. Como seja, por exemplo, aumentar a rentabilidade dos ativos. A gestão de estoques é uma das temáticas que nos leva a aumentar a rentabilidade dos ativos. Reduzir o capital circulante. A gestão de estoques também vai trazer efeitos, uma gestão de estoques eficiente, como vamos ver, pode trazer estes efeitos, estes resultados. E melhorar o nível de serviço. São os nossos compromissos com os projetos que desenvolvemos. Em termos de consultoria, nós prestamos diversos serviços de consultoria em diversas áreas que poderão ser complementares ou isoladas. Nós desenvolvemos projetos na área da estratégia, onde fazemos projetos e abordagens que aumentam a competitividade das organizações e a eficiência das operações. Fazemos projetos na área Supply Chain Management, onde olhamos já numa lógica da cadeia de abastecimento e com uma abordagem de otimizar essa cadeia de abastecimento. Na área da logística, prestamos serviços que olham para modelos logísticos e modelos operacionais e tentamos sempre fazer uma abordagem com vista à otimização e com vista à entrega daqueles resultados mensuráveis e sustentáveis. Para além disso, a Logistema desenvolve também produtos e tecnologias. Ou seja, nós temos um sistema de gestão de armazéns que foi desenvolvido internamente e é próprio da Logistema, chama-se WarePack. Isto foi acontecendo à medida da nossa intervenção nas empresas e da identificação das diversas necessidades que foram sendo identificadas. E, portanto, foi identificada aqui uma necessidade das empresas serem dotadas de uma ferramenta e de um software que lhes permita gerir os seus estoques e gerir a sua movimentação e o armazenamento nos armazéns. Desenvolvemos também um sistema de otimização de transportes que permite às empresas que fazem a gestão do transporte até, e entregas até aos clientes, otimizar, por exemplo, as suas rotas, planear as suas rotas, acompanhar a sua frota. Fazemos também, desenvolvemos um sistema de gestão de operações que acaba por ser um portal que integra as diversas atividades logísticas. E temos também em desenvolvimento uma plataforma com um potencial de utilização já ao nível da cadeia de abastecimento e não apenas ao nível da organização. Portanto, esta plataforma está muito orientada para comunidades. Nestas comunidades podemos ter participação, seja de fornecedores, seja de grossistas, de retalhistas ou até de operadores logísticos que estão a intervir numa mesma cadeia de abastecimento e com um propósito comum, a entrega de encomendas e de bens aos consumidores ou aos clientes finais. E temos também uma plataforma de gestão logística urbana, a que chamamos Loop, que faz a gestão de todos os fluxos numa determinada área urbana ou cidade. Por último, temos a área da formação, que faz parte da empresa Logis Formação, do grupo Logistema, e aqui nós oferecemos serviços de formação, seja na área de operadores logísticos, com formação da ADR, com formação CAM, ou a certificação para a condução de empilhadores, por exemplo. Fazemos formação na área da gestão logística com estes conceitos mais abrangentes: gestão de armazéns, e planeamento de transportes, gestão de compras, aprovisionamentos. Temos também soluções para a gestão de negócios, mais na área financeira, análise de projetos de investimentos, gestão de tesouraria. E fazemos também na área da gestão de equipas, lideranças e os cursos mais básicos de primeiros socorros ou de evacuação.
Já fizemos intervenções e projetos em num vasto leque de atividades, seja na indústria, seja na distribuição no retalho, seja no setor público, na saúde, na área das telecomunicações, na área dos transportes e dos operadores logísticos. Fazendo aqui uma ponte com a APCMC, aquilo que nós trazemos é apenas uma nota geral sobre um estudo que está disponibilizado no site da APCMC, que faz a análise da conjuntura do setor da construção e, em concreto, a evolução do segundo semestre, do segundo trimestre, perdão, de 2025, face ao trimestre homólogo e ao trimestre anterior. E aquilo que se verifica é que, de facto, em vários indicadores, sejam eles de construção, de emprego ou de licenciamento, há efetivamente um aumento de atividade. À exceção aqui do licenciamento no primeiro trimestre, eu julgo que tem a ver com questões de calendário, que está referida nesse estudo. Mas efetivamente, em termos de emprego, por exemplo, nos últimos 12 meses, há um aumento de atividade de 2,4%. Assim como também se verifica um aumento na produção, na construção e nas obras públicas. Ou seja, o índice de produção indica que há também aqui um aumento de atividade no segundo semestre de 2025 e aquilo que nós gostaríamos de salientar deste estudo que foi disponibilizado e relativamente a este setor em concreto, é que, de facto, o que se verifica é que este aumento de atividade sobretudo, a pressão nos prazos que sabemos que existe, coloca desafios muito significativos à gestão das empresas deste setor. E é aqui que a Logistema foi chamada a fazer um projeto com a APCMC e é aquilo que gostaríamos agora de vos apresentar. Este projeto, ao qual chamamos Desenvolvimento da Gestão da Cadeia de Abastecimento, nas empresas do setor de comercialização de materiais de construção, e qual é o âmbito deste projeto. Portanto, estão consideradas neste projeto todas as empresas associadas à PCMC. Vamos abordar também alguma integração com áreas complementares, como sejam a área de marketing, a área comercial ou a área de finanças, porque, como vamos ver, a logística acaba por se interligar com todas estas áreas. E acaba por ser um projeto muito focado na inovação, na digitalização das organizações e das cadeias de abastecimento, na colaboração das cadeias de abastecimento e nesta em particular, deste setor em concreto, e na sustentabilidade. E quais são os objetivos concretos deste projeto? Muito objetivo, muito claro, muito concreto. Este projeto pretende, por um lado, realizar um diagnóstico do grau de maturidade e da estruturação das operações logísticas e da gestão da cadeia de abastecimento. Faça este diagnóstico que vai se traduzir, como vamos ver, numa matriz de maturidade logística. Nós vamos desenvolver um conjunto de planos de ações para as empresas que permitam para cada grau de maturidade da logística em cada empresa evoluir para o nível seguinte do seu grau de maturidade. Por outro lado, vamos desenvolver um manual de boas práticas nesta área concreta de supply chain management e de logística, tendo em conta, obviamente, necessidades concretas identificadas e específicas. E por outro, temos um objetivo de facilitar a disseminação do conhecimento desta área e das boas práticas, e é a nossa intenção dinamizar workshops, fóruns e fazer aqui um observatório. Com isto, a nossa proposta de valor é efetivamente fazer aqui um conjunto de 3 entregáveis concretos. O primeiro entregável é uma matriz de maturidade logística. As matrizes de maturidade logística tipicamente têm 4 níveis, sendo que o 1 é um nível inicial e básico, o 2 é um nível intermédio, o 3 é um nível já avançado nesta questão da maturidade e o nível 4 é um nível de excelência.
E como é que vamos obter esta matriz e como é que vamos classificar esta matriz? Vamos convidar as empresas da APCMC a preencherem um questionário e as respostas a este questionário, que deverão ser o mais sinceras, direitas e concisas possível, vai determinar o seu grau de maturidade. Como é que este questionário está construído? Ele tem um âmbito, tem um modelo e uma avaliação, e depois vai ter um conjunto de resultados e conclusões. O seu âmbito é muito vasto. Nós vamos abordar questões relacionadas com planeamento logístico, com a própria cadeia de abastecimento, com a gestão de armazéns ou a gestão de materiais, com transporte e distribuição, com a área de sistemas de informação e lá está a maturidade da digitalização de cada uma das empresas, com a área de gestão de estoques, com a área de retalho e e-commerce, com a sustentabilidade e com o risco que é assumido na gestão das cadeias de abastecimento e com a área da estrutura organizacional e de recursos humanos. Como é que este questionário está construído? A primeira secção deste questionário caracteriza a empresa em termos de atividade. Número de colaboradores, dimensão, escalando o volume de faturação, tipo de materiais comercializados. Em segundo lugar, as secções seguintes têm um conjunto de questões de cada uma das áreas, que estão no âmbito deste questionário, e a resposta a cada questão vai então contribuir para a avaliação do nível de maturidade, da matriz. Bom, nos seus resultados, vamos obter um diagnóstico. Este diagnóstico vai permitir abordar aspectos-chave das operações logísticas e da gestão da cadeia de abastecimento, muito com a preocupação de garantir a orientação das empresas para a melhoria da sua maturidade e como é que podemos garantir isto definindo medidas concretas que as empresas poderão implementar no sentido de evoluir o seu grau de maturidade. Este é o primeiro entregável. O segundo entregável deste projeto é, como já referido, um manual de boas práticas de supply chain management e de logística, e como sabemos, é uma área bastante vasta. Este manual vai ser muito completo e vai abordar todas as áreas da gestão da cadeia de abastecimento, como seja a sua estrutura, a gestão de compras e os aprovisionamentos, gestão de armazéns, transporte, digitalização, sistemas de informação, indicadores de desempenho, um tema bastante pertinente e desafiante, e importante aqui na área da supply chain management, a questão da sustentabilidade, da responsabilidade social e também da organização e dos recursos humanos. Dentro destas áreas existe um conjunto muito vasto de temas que nós iremos desenvolver e iremos construir em termos de boas práticas, o que é considerado uma boa prática nesta temática e que iremos disponibilizar a todas as empresas associadas da APCMC. Seja ao nível do mapeamento da cadeia de abastecimento em si, seja ao nível da organização e layout de armazéns, quais são as boas práticas, seja ao nível dos processos operacionais, processos de conferência, de recepção, de picking, de expedição, de inventariação, de gestão de devoluções e logística inversa, que também é um processo com alguns desafios. Seja ao nível do transporte, do planeamento das rotas, dos custos logísticos, das práticas colaborativas, seja com clientes, seja com fornecedores. Em termos de sistemas de informação, aquilo que pode e quais são as tendências, como o Dr. José de Matos referiu, as tendências que estão emergentes na gestão das cadeias de abastecimento, seja a automação, seja as tecnologias de IoT, sejam etiquetas de RFID para rastrear e acompanhar toda a movimentação de materiais e bens, sejam sistemas de suporte, o ERP, o sistema de gestão de armazéns, de transportes, de acompanhamento de dashboards, de indicadores. Todas estas temáticas serão desenvolvidas, apresentadas as boas práticas e disponibilizado o respectivo manual.
Um terceiro entregável que vamos disponibilizar no desenvolvimento deste projeto, um plano de ações. Ou seja, as empresas, em função do grau de maturidade, vão ter acesso a um conjunto de ações que poderão ou deverão implementar para, de facto, evoluírem o seu nível de maturidade de um determinado grau para o grau seguinte, até conseguirem estar no grau da excelência. E trago aqui alguns exemplos ilustrativos do que é que poderão ser essas ações, que nós vamos propor. Por exemplo, na área do planeamento e do abastecimento, a reforçar previsões de vendas, previsões de produção, previsões de abastecimento, de aprovisionamento, quais as políticas de estoque, hum, ações de colaboração com fornecedores-chave, ao nível dos estoques dos armazéns, ajustar níveis de estoque, por exemplo, controlar validades, reduzir a baixa rotação ou reduzir estoques obsoletos. Ao nível da organização e pessoas, por exemplo, clarificar responsabilidades, definir indicadores por função. Ao nível do retalho, consolidar a omnicanalidade, sincronizar stocks. Ao nível da sustentabilidade, criar metas de desperdício, criar rotas eficientes, privilegiar fornecedores locais, por exemplo, um conjunto de ações concretas e objetivas para que as empresas possam efetivamente implementar, acompanhar e monitorizar e fazer com que haja uma efetiva evolução na sua maturidade logística. Bom, então, passando aqui efetivamente para os conceitos de logística e gestão de estoques. Muito se fala desta temática da logística e da cadeia de abastecimento, e nós gostaríamos de partilhar quais são efetivamente os conceitos corretos, objetivos e concretos destas áreas da logística e da cadeia de abastecimento. Então, o que é isto da logística? Fala-se muito em logística e movimentação e fluxos e essencialmente transportes, que é aquilo que nós vemos a acontecer quando nos movimentamos no dia a dia. Efetivamente, o conceito de logística é que é uma área de gestão que trata, seja da organização, seja do planeamento, seja da implementação, seja do controle que está relacionado com a movimentação e o armazenamento, de preferência eficaz e eficiente, de bens, de materiais e de informação. Desde a sua origem, em que o produto é criado, até ao seu ponto de consumo, e tem aqui dois grandes objetivos. Primeiro, satisfazer as necessidades do cliente. É por isto que as cadeias de abastecimento existem, é com este objetivo e este propósito que as cadeias de abastecimento e que as áreas de logística das organizações devem controlar estes fluxos, satisfazer as necessidades dos clientes. E por outro lado, tem que ter a preocupação de otimizar o custo. Este custo deve ser otimizado em função da estratégia que a empresa defina para cada produto e para cada canal de vendas. E aqui entra a tal relação com as áreas de marketing e as áreas comerciais. Ou seja, a logística tem que estar orientada, com pressupostos que sejam definidos por estas áreas. A estratégia tem que estar definida pelas áreas comerciais, pelas áreas comerciais. Em função disso, a logística deverá adaptar, implementar e controlar todos estes processos de movimentação e armazenamento. E depois temos outro conceito mais abrangente, que é o conceito da cadeia de abastecimento. Então, o que é isto da cadeia de abastecimento? É que, de facto, a cadeia em si é a rede das organizações que trabalham em conjunto para movimentar bens ou serviços, com o mesmo propósito, ou seja, desde a origem até ao ponto de consumo e envolvendo todos estes processos e todas as atividades.
Eu trago aqui um exemplo típico de uma cadeia de abastecimento de retalho, que pode ser um retalho alimentar, por exemplo, em que de facto os consumidores são quem determinam o fluxo que é garantido pela cadeia de abastecimento. Ou seja, se, dando como exemplo o retalho alimentar, um supermercado vende iogurtes a uma determinada cadência, a cadeia de abastecimento de iogurtes tem que estar sincronizada com essa mesma cadência e não ao contrário. Não são as fábricas que determinam a cadência de produção de iogurtes, mas a cadeia tem que estar orientada no sentido do consumo. E, portanto, é que há tanta preocupação de olhar para a procura, olhar para o consumo previsto, para as vendas previstas e, a partir daí, fazer todo o planeamento. E, portanto, esta gestão da cadeia de abastecimento, aquilo que comumente se chama de supply chain management, e que vamos, é a tónica aqui do nosso projeto, não é mais do que a coordenação e a integração de todas estas atividades, com o mesmo propósito da logística individual de cada uma das organizações. Ou seja, por um lado, satisfazer as necessidades dos clientes e, por outro, otimizar os custos. Porque estas boas práticas de gestão da cadeia de abastecimento é que efetivamente criam valor para o negócio. Queremos deixar aqui uma nota para o seguinte: criação de valor para o negócio. Ela pode ser feita aqui de duas maneiras, e a logística tem efetivamente uma intervenção grande nesta questão do valor para o negócio. O valor para o negócio é obtido de duas maneiras possíveis, ou o aumento de vendas ou a redução de custos. O aumento de vendas vem pela criação de estratégias de negócio, seja com operações eficientes, seja dimensionando bem os seus processos, seja determinar bem quais os níveis de serviço que a empresa pretende fornecer aos seus clientes. Por outro lado, a redução dos custos totais. Nós aqui queremos deixar já uma tónica que os custos da logística não são interdependentes. Ou seja, existe uma inter-relação entre as diferentes componentes do custo da logística. E o segredo é conseguir o equilíbrio entre estes diferentes componentes para conseguir a otimização do custo total, ou seja, obter o ponto ótimo. Isto significa que, por vezes, as empresas podem tomar decisões de fazer um aumento, por exemplo, em custos de armazém, com o objetivo de reduzir custos de transporte. E, com isso, o somatório dos custos totais da organização ser inferior àquele que era na situação inicial. Também pode acontecer o inverso. Eu posso tomar a decisão de aumentar custos de transporte com vista a reduzir custos de armazenagem. E, portanto, há sempre aqui aquilo que nós na logística chamamos o trade-off dos custos de logística, porque o seu custo total, o objetivo principal é otimizar o seu custo total, mas que por vezes podemos fazer aumentar uma parcela do custo, reduzindo o outro. E aqui queríamos chamar a atenção porque é que a logística de facto desempenha um papel tão fundamental e acaba por ser estratégico em qualquer cadeia de abastecimento, por um lado, e nas operações de uma empresa, por outro. Aliás, fruto dos eventos que aconteceram ultimamente, seja a nível da pandemia, seja ao nível dos conflitos geopolíticos, percebemos que a logística e as cadeias de abastecimento têm uma importância significativa nos negócios das empresas quando não funcionam bem. E por esse motivo, em muitas empresas, a área da logística e da gestão da cadeia de abastecimento, as áreas da supply chain, foram para o board das empresas, foram para as áreas de administração e o centro decisivo de muitas das organizações, por este motivo. Porque, afinal, quando as cadeias de abastecimento não funcionam bem, e muito se falou das disrupções das cadeias de abastecimento, afinal, quando há disrupções, quando a cadeia de abastecimento não funciona ou tem problemas de funcionamento, há um impacto efetivo no negócio das empresas.
Então, trazemos aqui um conjunto de motivos pelos quais a logística desempenha este papel tão importante. Primeiro, as atividades logísticas são essenciais para otimizar este fluxo, não é? E já vimos que a gestão eficiente desta atividade é que vai contribuir para a redução de custos, vai contribuir para a redução de desperdício, seja ele em transporte, seja ele em espaço de armazenagem, e vai contribuir para a redução de tempos de ciclo. E, portanto, vai resultar numa operação mais eficiente. A logística, bem gerida, claramente influencia diretamente a experiência do cliente, não é? Sabemos que garantir uma entrega pontual ou garantir a disponibilidade de estoques no momento em que o cliente pretende determinado produto é essencial e contribui para a satisfação do cliente. Há aqui também uma vantagem competitiva nas empresas que efetivamente garantem uma gestão de cadeia de abastecimento eficiente, porque entregam produtos mais rapidamente e de forma confiável. Quando nós fazemos, por exemplo, uma compra online, e aqui já estamos a entrar no e-commerce, e, por um lado, vemos a disponibilidade de produto, por outro, estamos atentos ao prazo de entrega, não estamos à espera que nenhuma destas duas variáveis falhem. Ou seja, nós estamos à espera de receber aquele produto que nós pretendemos e no prazo de entrega que a empresa comercializante se comprometeu. E, portanto, basta uma falha numa destas duas variáveis que compromete, de facto, o desempenho das organizações. E lá está, esta lógica da gestão eficiente otimiza custos e ao otimizar custos e fazendo uma gestão adequada, estamos a garantir produtos e a preços mais competitivos. Por isso, esta lógica da logística passa para uma área e uma camada mais estratégica nas organizações. Temos aqui mais motivos pelos quais a logística tem esta importância e esta fundamentação tão estratégica. É que, de facto, as organizações que garantem adaptação rápida às mudanças têm muito mais flexibilidade e aquilo que nós hoje em dia chamamos a agilidade para garantir capacidade de resposta a eventos imprevistos. Quando foram experienciadas disrupções nas cadeias de abastecimento, foi muito evidente que as empresas que estavam dotadas de ferramentas de agilidade e flexibilidade tiveram muito maior capacidade de resposta às necessidades dos clientes, ou seja, a sua adaptação a mudanças foi muito mais rápida e eficaz. Esta questão acaba por ser também o nosso tema principal deste webinar. Manter níveis de estoque adequados. Já vamos ver em concreto o que é isto, manter níveis de estoque adequados. É que na mesma abordagem, a empresa tem que, por um lado, não ter excesso de estoques, mas por outro, não ter falta de estoque e não ter rupturas. A expansão para novos mercados fica facilitada para empresas que efetivamente demonstrem uma logística eficiente e, portanto, a abordagem para outros mercados acaba por contribuir para o crescimento global da organização. Uma empresa que está com processos de logística mais estruturados e mais preparados consegue mais facilmente fazer um processo, por exemplo, de internacionalização do que outras cujos processos de logística estão num nível de maturidade mais baixo. E por último, a adaptação a estas inovações tecnológicas. E a logística não é exceção. Quando na logística são utilizadas e dotados os processos de ferramentas como o IoT, RFID ou inteligência artificial, por exemplo, estamos a contribuir para a melhoria da eficiência operacional, não só
da empresa como um todo, mas de toda a cadeia de abastecimento e da satisfação dos seus clientes. Porque aquilo que gostávamos de partilhar aqui é que o que é que acontece quando efetivamente a área da logística não é abordada como uma área estratégica? É que, de facto, o desempenho da organização pode estar comprometido. Compromete-se a partir do quê, por exemplo? Custos elevados. Se eu não olhar cuidadosamente para o planeamento das minhas entregas e para o custo dos transportes, eu posso estar a assumir custos elevados e que possam efetivamente ter oportunidades de melhoria. Estoques obsoletos. Se eu não tiver uma gestão de estoques e uma monitorização da rotação destes estoques, eu posso ter um risco maior de estoques obsoletos, e estoques obsoletos são, efetivamente, um custo para as organizações. Erros operacionais. Quando a logística não está com uma abordagem estratégica, com processos estruturados e monitorizados, estes erros são significativos e podem ter impacto nas organizações e no desempenho dos negócios. Quando efetivamente há uma abordagem estruturada e de monitorização, estes erros operacionais que não desaparecem, não são eliminados e não ficam a zero, mas passam a ter uma percentagem tão reduzida no todo da organização e do negócio que o seu impacto não tem significado. Pode-se traduzir em perdas de vendas. Se não tem o estoque disponível que o cliente pretende, no momento em que ele pretende, se falha um prazo de entrega, se o cliente pretende uma quantidade superior àquela que nós temos em estoque, há perdas de vendas. E no final de tudo isto, há uma contribuição significativa para a insatisfação do cliente. E um cliente insatisfeito tem efetivamente um impacto no negócio e que julgo que todos os participantes deste webinar quererão evitar. E por isso é que nós trazemos aqui esta temática da gestão de estoques, porque efetivamente nós defendemos que uma gestão de estoques eficaz é essencial para assegurar o equilíbrio entre a disponibilidade de materiais, a eficiência das organizações e a rentabilidade dos negócios. E por isso trazemos esta temática para desenvolver em conjunto e para vos apresentar os seus conceitos e os seus desafios. Então, quais são os motivos para manter stock? Porque é que todas as organizações têm necessidade de efetivamente fazer stock? Os motivos são do mais variado possível. Primeiro, porque há o objetivo de cumprir requisitos do serviço a clientes. Muitas organizações pretendem ter o produto disponível assim que o cliente tenha necessidade dele. Seja uma necessidade imediata, num ponto de retalho, seja uma necessidade planeada, por exemplo, uma obra. Mas se a obra ou se a necessidade de determinado produto vai acontecer daqui a 3 meses, a empresa tem que garantir que daqui a 3 meses o produto está disponível. Se a necessidade é imediata, então temos que garantir que efetivamente o estoque está disponível de forma imediata. Seja para cobrir, exemplos, situações de flutuação sazonal, há alturas do ano em que se vende um determinado produto, que a procura é maior, então tem que se constituir estoque para garantir esse aumento de procura nessa altura do ano. Cobrir situações de procura inesperada. Há um aumento inesperado da procura de um determinado produto num determinado momento. E, portanto, o estoque deve cobrir essa procura inesperada, ou uma parte dessa procura. Não, todos os riscos e todas as seguranças têm que ser medidas e tem que ser medido o risco, mas sim, deve ser considerado. Ou, por exemplo, atuar como reserva estratégica. Nós vamos ver que há dois tipos de stock. Há um stock que pode funcionar como reserva estratégica. Se eu sei que vai haver uma escassez de uma determinada matéria-prima em determinado momento do ano, eu posso me preparar previamente e fazer uma compra antecipada dessa matéria-prima, por exemplo, a um custo
médio ou até inferior ao normal, e para depois estar preparado para quando efetivamente haver aumento de procura ou redução da oferta, não é? A empresa estar preparada para dar essa resposta. Ou, por exemplo, para reduzir custos de transporte ou produção, quando algumas empresas produtoras utilizam a lógica do lote. Eu produzo em lote de 500. Empresa compradora só compra em quantidades de 10. Ok, mas tem que haver aqui um consenso entre o lote da produção e o lote de compra. E isso obriga, muitas vezes, a constituir estoques. E efetivamente nós estamos aqui a falar de diferentes classificações de stock. E as empresas podem ter muitas tipologias de stocks. Podem ter necessidade de constituir stocks de matérias-primas, podem ter necessidades de constituir stocks de consumíveis, stocks de equipamentos que usam nas suas próprias operações ou efetivamente apenas de produto acabado. E, portanto, todas estas tipologias de stocks devem ser geridas e geridas de forma objetiva, concreta e com indicação e monitorização de desempenho e de impactos no negócio, como vamos ver. Ou então, qual é efetivamente a utilidade económica de stock? Como eu referi anteriormente, existem duas tipologias muito distintas de stocks. Há um estoque de negócio. O que é este estoque de negócio? É efetivamente um estoque que é mantido ou que é gerado com um propósito, com um objetivo concreto de aproveitar uma vantagem económica ou de antecipar um possível risco, e ele é mantido com a finalidade de uma oportunidade, baseado numa eventual antecipação favorável ou de preço ou disponibilidade, mas ele é um estoque que nós chamamos de estratégico, de negócio. Por outro lado, há o estoque técnico, e este é o estoque que é necessário assegurar para responder às necessidades dos clientes, de forma competitiva, obviamente, mas garantindo os níveis de serviço, ou seja, ter o estoque disponível no momento em que o cliente tem essa necessidade. E, portanto, este não é mais do que aquele estoque genérico que é planeado para ter oferta em função da procura. E há decisões a tomar sobre estes dois tipos de stock. Ou seja, manter este stock operacional, este stock técnico, ou manter um stock especulativo, ou um stock de negócio, ou ambos, o stock técnico esse deve ser sempre garantido, o de negócio pode ou não, em função de decisões da empresa. Mas tudo depende da forma como a empresa pretende equilibrar o custo de posse ou o risco de ruptura. Há quem assuma maiores riscos de ruptura e defina níveis de serviço inferiores, mas ao mesmo tempo tem custos de posse inferiores. A oportunidade económica versus o capital imobilizado. Exemplo, quando há descontos de quantidade, se comprar 100 tem 10% de desconto, mas eu só vendo 10 por mês. Ok, mas eu vou fazer um investimento em 100 para obter o desconto de quantidade, no entanto, eu vou ter um capital imobilizado e, portanto, tenho que ter esse custo em consideração. Nós trazemos um exemplo prático, efetivamente, para demonstrar todos estes valores. Ou a previsibilidade da procura versus a incerteza do mercado. O mercado está com muita incerteza, a previsibilidade da procura é reduzida. Ou o mercado está com uma procura constante. Ok, então, se a procura é constante, eu tenho condições de garantir que a média do consumo dos produtos que habitualmente eu comercializo está garantida. E depois há as questões fundamentais que, como costumamos referir, são questões tão simples, mas de resposta tão difícil na gestão de estoques. Quais os artigos que devem ser mantidos em estoque?
Eu devo manter todo o portfólio que comercializo? Ou apenas artigos estratégicos? Ou apenas artigos de alta rotação? Vou enquadrar artigos promocionais? Sim ou não? Em que quantidades? Em que períodos? Quais as quantidades que devo encomendar? Como é que calculamos isto? Com base em que fatores? Com base em que modelos? Com base num histórico? Trazemos aqui algumas respostas para estas perguntas. As perguntas são fáceis e parecem simples, as respostas são mais complexas. Quando é que devem ser colocadas as ordens de encomenda? Todos os dias? Todas as semanas? Uma vez por mês? Quando for oportuno? E como controlar os estoques? Que lá está, os sistemas do WMS, de gestão de armazéns, vieram dar eh, muito controle ou muita ajuda a esta temática de controlar os estoques. A nossa intervenção nas empresas veio demonstrando que, efetivamente, as empresas tipicamente têm alguma dificuldade em controlar o estoque. Ou porque têm várias localizações de estoque, ou porque há estoque a chegar de clientes devolvidos, ou porque há estoque já recebido de fornecedores que ainda não está na respectiva localização. Uma série de fatores que contribuem para esta questão do controle de estoques. A verdade é que o controle de estoques, saber exatamente que quantidade existe, em que localização, em cada momento, é essencial para a gestão efetiva e eficiente, desta temática dos estoques. E depois, para responder a todas estas perguntas e para tornar o tema ainda mais complexo, nós temos objetivos conflituosos na gestão de estoques. Portanto, nós, por um lado, queremos níveis de estoque elevados. Ok, se tivermos sempre estoque garantido, vamos garantir níveis de serviço a clientes. Vamos garantir que qualquer que seja a procura de determinado produto dos clientes, a empresa tem esse estoque para fornecer. E, por outro lado, tem a vantagem de garantir maiores descontos de quantidade, porque tipicamente os fornecedores, quanto maior a quantidade, maior é o desconto comercial. Mas, por outro, eu não posso ter ou não devo ter níveis de estoque elevados, porque esses estoques elevados têm custos. Já vamos ver quais são. E, por outro lado, há, se eu tiver estoques baixos, eu vou assumir uma probabilidade de ruptura maior. Eu quero estar preparado para responder à procura dos clientes. Por isso, há esta complexidade de objetivos. Se eu tiver níveis de estoque elevados, tenho estes riscos, mas se eu tiver níveis de estoque reduzidos, também tenho outros riscos. Então, qual é aqui o papel da gestão de estoques? A gestão de estoques deve garantir um conjunto de funcionalidades. Por um lado, deve assegurar a disponibilidade dos produtos no mercado e no momento certo, mas também deve minimizar custos logísticos e de armazenagem, ou seja, deve garantir que eu não vendo um, compro um, ou eu não tenho nada em estoque e só vou comprar quando o cliente me encomenda. O estoque deve facilitar suporte à área comercial. A área comercial deve ter garantias de que, quando um cliente tem uma determinada necessidade, a empresa está em condições de garantir a satisfação dessa necessidade. Deve também equilibrar a eficiência operacional com a sustentabilidade financeira. Devo garantir que o estoque está disponível naquele momento, sem ter excesso de estoque, mas também sem ter rupturas. E ter atenção e monitorizar os custos que são gerados por essa constituição de estoques. E, objetivo último e maior propósito, garantir a satisfação do cliente. Trazemos aqui alguns exemplos de alguns modelos de gestão de estoques, apenas para conhecimento e para termos a ideia de que modelos é que existem, o que é que pode ser implementado, até podem ser implementados em conjunto, umas noções apenas.
Há quem faça a gestão de estoques apenas baseado na procura, ou seja, repõe em função do histórico de consumo e de eventualmente algumas tendências sazonais e, portanto, vendo e vou repor, muito numa lógica de procura. A temática dos estoques de segurança é objetivada com garantia de ter uma reserva estratégica para prevenir falhas de fornecimento ou picos de consumo e, portanto, nesta lógica do estoque de segurança, têm que ser tidas em conta falhas, eventualmente, de fornecedores, de entregas de fornecedores, ou que haja uma procura superior àquela que está aparentemente estimada, ou é a média calculada, e, portanto, tem que ter em conta estas variações. Há quem faça a gestão de estoques através do ponto de encomenda, ou seja, faça a monitorização de determinado nível de estoque até que ele atinja um nível mínimo esse que é definido como o ponto de encomenda. E quando o estoque atinge esse ponto de encomenda, é então o momento de colocar uma encomenda, e portanto responda à pergunta quando colocar uma encomenda, quando atinge o ponto de encomenda. Há quem faça, na lógica da gestão da quantidade económica de encomenda, como é que é calculada esta quantidade económica de encomenda, utilizando um modelo matemático, mas nenhum algoritmo transcendente, um modelo de matemático que vai minimizar, por um lado, o custo da encomenda, mas também minimiza, por outro lado, os custos de armazenagem, e, portanto, encontra-se ali o ponto ótimo da quantidade que se deve encomendar a cada momento. Ou então, pode utilizar a classificação ABC. A classificação ABC utiliza-se muito, nesta temática da gestão de estoques para classificar artigos de alta rotação e baixa rotação. Os artigos de alta rotação são os artigos que tipicamente são classificados como A, tipicamente são produtos de mais alto valor e de alta rotação, portanto, vendas em grande quantidade. Os artigos classificados como C tipicamente, é um conjunto mais vasto de artigos do portfólio comercializado e tipicamente são de baixo valor e, portanto, vendem em quantidades inferiores e muito inferiores àquelas dos artigos classificados como A. E depois os artigos classificados como B estão ali num valor intermédio entre os artigos que nós chamamos de alta rotação e os artigos de baixa rotação, os C. Agora trazemos aqui um exemplo para tentar exemplificar o impacto das decisões, o impacto financeiro nas decisões que são tomadas na gestão de estoques. E entendemos que trazer números é mais simples de exemplificar os impactos que efetivamente podem acontecer nas organizações. Vamos olhar para esta empresa exemplificativa, é um exemplo ilustrativo em que a empresa comercializa 13.327 materiais e que os tem em estoque. Em quantidade, a empresa tem 279 mil unidades, em média. E o valor deste estoque ascende aos 2.800.000 euros. E a sua cobertura média, vamos imaginar, corresponde a 31 semanas de venda. Fazendo a sua classificação ABC, utilizando uma metodologia que não vamos estar a exemplificar agora, mas apenas para exemplo ilustrativo, vamos imaginar que esta empresa tem cerca de 2.900 artigos de alta rotação, com cerca de 190 mil unidades em estoque, 1.100.000 euros de valor de estoque e uma cobertura média de 27 semanas. Em artigos B tem cerca de 3.500, 35 mil unidades, quase 36.550.000 euros, 38 semanas de cobertura. Artigos C de baixa rotação tem 4.383, cerca de 41.500 unidades, 836.000 euros, 46 semanas de cobertura, média. E em termos de stock obsoleto, ou seja, materiais que foram identificados que já não têm movimentos há mais de 4 anos, foram identificados 2.500 referências diferentes, 12 mil unidades, 326 mil, quase 327 mil euros de stock. Num total das referências ao lar.
E trazemos aqui um exercício que utilizamos uma mera calculadora para partilhar estes valores. Portanto, se a empresa tem um valor médio de stock de 2.800.000 euros, só em capital imobilizado, e estamos aqui a atribuir uma taxa média de 8%, ou seja, o capital que está investido neste stock, que está em armazém, se aplicarmos esta taxa de 8%, vamos imaginar, a empresa está a ter um custo de 226.000 euros por ano. Se aplicarmos uma taxa de 5% ao custo de armazenagem, porque os custos de armazenagem existem, podem não estar completamente quantificados, mas existem. Atribuindo-lhes uma taxa de 5%, este estoque representa um custo de mais de 140.000 euros por ano. O que significa que para manter aqueles 13.327 materiais em estoque, 280.000 unidades, a empresa está a ter um custo anual de mais de 360.000 euros. Queríamos só partilhar um exemplo de que é que pode ser o custo de manter estoque e ainda para mais, sendo ele obsoleto ou sendo a sua cobertura muito diferente daquilo que podem ser as necessidades do mercado. Aquilo que nós fazemos tipicamente muito quando fazemos estes diagnósticos nas empresas é comparar a cobertura em semanas com o prazo de entrega dos fornecedores. É lógico que se eu tenho um fornecedor que me entrega contentores da China e cada contentor demora 4 meses a chegar cá, obviamente que a cobertura desse estoque tem que ser muito superior a 4 meses, porque tem que garantir não só o prazo de entrega do fornecedor, mas todas as variações que vimos até aqui. Variações na procura, variações no prazo de entrega do próprio fornecedor, falhas do próprio fornecedor, e portanto temos que calcular aqui toda uma margem de segurança neste estoque. Portanto, temos que ter muito mais de 4 meses em estoque, quando o prazo de entrega é efetivamente 4 meses. Mas outras situações há em que os fornecedores de determinados componentes ou materiais estão ao nosso lado ou estão a 24 horas de entrega ou no limite a 48 horas e, portanto, a cobertura desses estoques pode perfeitamente ser adequada a esses prazos de entrega. Ok? Pronto. Só que uma nota para esta questão da matriz de análise ABC. É que efetivamente, tipicamente as empresas entendem que os artigos C, são de baixa rotação e são quase um alvo a bater. O nosso entendimento é diferente. De facto, os artigos C existem e serão para existir, tendo em conta a estratégia de negócio. A questão é que deve ser muito bem definida qual a estratégia para o portfólio e para cada canal. Porque muitas vezes, em muitas situações, há necessidade de ter artigos C, para vender determinados artigos A ou determinados artigos B. Portanto, esta estratégia deve ser uma estratégia bem definida e objetivamente aplicada. E, portanto, agora, por último, deixar aqui alguns desafios que efetivamente estão relacionados com estes impactos financeiros para termos em consideração quando olhamos para esta temática da gestão de estoques. Os estoques têm custos diretos, não vamos ocultar. Há custos de armazenagem, há custos de seguros, há custos de perdas. Há materiais que sofrem quebras durante o seu manuseamento, no seu armazenamento, etc. E faz parte da operação. Mas esses custos devem ser considerados. Há custos de capital. O stock é um capital investido e um capital imobilizado e um capital com algum risco se esse stock se tornar obsoleto. E há custos de ruptura também. Ou seja,
Pode haver penalizações de clientes se nós não entregarmos os materiais, os produtos na quantidade que pretendem no momento em que eles pretendem. Pode haver perda de vendas, como já referimos. Pode haver, inclusivamente, perda, de clientes se a sua insatisfação for significativa. E, portanto, aqui há que encontrar este equilíbrio, que é equilibrar o custo do excesso, de correr o risco de ter estoque a mais, com o custo da escassez, correr o risco de ter rupturas. Este é o equilíbrio. Se há fórmulas matemáticas que deem uma resposta objetiva a este equilíbrio, não. Se há modelos e processos que podem ajudar a tentar encontrar o melhor equilíbrio, sim, essa é a resposta da gestão de stocks e dos modelos de gestão de stocks. E, portanto, aqui é de facto tentar encontrar o alinhamento operacional com o alinhamento financeiro. Ou seja, o estoque também não deve ser visto apenas como um custo. O estoque é um investimento, porque sem estoque pode não haver negócio, sem não haver clientes. Sem clientes não há negócio. Sem negócio não há lucro e, portanto, o estoque também é um propósito importante para os negócios das empresas. Mas aqui nós gostaríamos de salientar esta questão, que é, há uma necessidade frequente e intrínseca de colaboração entre as diferentes áreas nas empresas, nomeadamente quem gera os estoques, logística, as operações, ter o produto disponível e devidamente registado na quantidade certa, na localização certa, mas também colaboração com estas áreas de marketing, com as áreas de vendas, com as áreas de contabilidade. Quando nós falamos nesta ligação das operações com o marketing e com as vendas, muitas vezes há uma questão das áreas comerciais quererem vender o que não está disponível. E ao contrário, e de alguém comprar aquilo, de alguém comprar para stock aquilo que os clientes não querem comprar. E, portanto, tem que haver aqui uma articulação muito estreita entre as áreas de gestão de estoques, as áreas de marketing, as áreas de venda. Marketing, exemplos que nós constatamos. Vamos lançar um produto novo. Eh, Há materiais para garantir essa nova venda? Qual vai ser a procura? O fornecimento dos componentes está garantido? Ou quando o marketing diz, vamos descontinuar determinada linha por falta de vendas ou por não se adequou ao nosso portfólio, ok, vamos olhar para os estoques. Vamos descontinuar quando? Agora? E assumir determinado conjunto de estoque obsoleto? Ou tentar fazer aqui um escoamento, digamos, do estoque que existe para minimizar os custos para a organização? Portanto, toda esta gestão de estoques tem que ser bem articulada com estas diferentes áreas. Porque no final do dia todas estas decisões impactam, e é esta a grande conclusão, no cash flow da empresa. Impactam na margem de lucro e impactam no final do dia na capacidade de crescimento. Por isso, terminamos com estas duas frases. A gestão de estoques eficiente vai garantir o equilíbrio entre a disponibilidade e o custo. Se é difícil garantir este equilíbrio, é. Sem ferramentas, sem conhecimento e sem monitorização, é ainda mais difícil. E garantir que uma maior maturidade nesta gestão eficaz vai conduzir seguramente a ganhos operacionais e a ganhos financeiros. Por isso, nós dizemos que gerir estoques é gerir dinheiro e é gerir a confiança dos clientes. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e estamos agora disponíveis para questões que tenham. Muito obrigado, Sr. Engenheiro.
Eu julgo que isto abriu bastante o apetite às empresas, não é só o apetite para o almoço que está quase, mas abriu bastante o apetite para este projeto, não é? E antes de passar a vermos as questões que, entretanto, foram colocadas aqui no chat, que há algumas questões, hum, era dizer que se isto abriu o apetite, portanto, espero que as empresas presentes e as outras participem ativamente neste projeto, né? Aqui a ideia é exatamente eh, ter ferramentas de apoio à gestão, nesta área da logística e, portanto, participem nos inquéritos de diagnóstico. Nós também vamos pedir a alguns, que vai haver algumas entrevistas presenciais, algumas visitas, também para validar diagnósticos e validar a situação dentro do setor. E depois, como viram, vai haver os planos de ação e o manual de boas práticas para ajudar as empresas, a tomar as suas decisões nesta área. É de facto uma matéria muito importante. Passando às questões, nós temos aqui uma questão do José Monteiro que diz que pergunta como são geridos os estoques dos produtos compostos, isto é, entram com um código e ao sair sai com outro código porque o produto passou a incluir outro produto e depois há uma no mesmo sentido que este tema tem vários fatores contra os vários produtos do produto composto são comprados ao mesmo fornecedor ou fornecedores diferentes. Os produtos, além de serem vendidos num artigo composto, também podem ser vendidos individualmente, têm datas de validade, etc. Vai ser criado um outro código de artigo. Bom, é o problema dos produtos compostos e muitas vezes há montagem dentro da empresa, há desmontagem. Portanto, entram juntos, saem separados, entram separados, saem juntos e tudo isto é possível e portanto há aqui alguém que tem problemas com os produtos compostos que trazem problemas principais. Se calhar não se responde a tudo, mas ia pedir à senhora engenheira se podia dar algum contributo nesta altura. Sobre outra pergunta, esta sessão é gravada e portanto vão ter acesso à gravação e provavelmente à apresentação, se a senhora engenheira assim o permitir, também ficará disponível. Muito obrigado. Sim, sim. Bom, relativamente aos produtos compostos, aqui estamos muito dependentes de ferramentas como um WMS ou talvez um pouco antes disso, um bom ERP. E aqui há muita necessidade de parametrizar corretamente os artigos e indicar ao sistema de informação, o ERP, seja ele um SAP, seja ele um SAGMO, para Primavera, PHC, há que parametrizar corretamente estes artigos, indicando que o artigo A é composto por dois Bs e três Cs. Ao atribuir esta classificação e esta associação no ERP, os ERPs, por norma, trazem de base uma ferramenta que nós chamamos de MRP, Materials Requirement Planning, ou seja, ele faz a explosão das necessidades. Quando a empresa indicar que vai necessitar de 4 As daqui a 2 semanas, ele sabe que para ter 4 As vai precisar de 4 vezes 2 Bs, 8, e vai precisar 4 vezes 3 Cs, 12 Cs, daqui a 2 semanas. Vai também fazer uma dedução automática dos Bs e Cs que já esteja a registar em stock. Ou seja, se eu dos 8 tiver 4, já só vou precisar de encomendar 4. Se eu dos 12 tiver 10, só vou precisar de encomendar 2. Portanto, há toda esta lógica de ferramenta de gestão de estoques e aprovisionamentos, e que funciona bem na maioria dos ERPs. Os WMS também têm esta possibilidade. Aqui a questão e que as empresas podem descurar um pouco mais esta temática é a lógica da parametrização. A empresa tem que garantir que os artigos estão corretamente parametrizados, ou seja, tem que garantir que o seu sistema informático sabe que para eu ter um A preciso de dois Bs e de três Cs, porque sem esta informação o sistema informático não adivinha. Portanto, aqui eu diria que o tema é a parametrização, mas sim, a generalidade dos ERPs tem isso, só tem é que se utilizar as ferramentas certas, dotar as empresas dos procedimentos adequados para garantir que esta lógica e que esta gestão funciona corretamente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Acho que ficou minimamente respondido. Isto é um problema de organização, de classificação dos produtos e de utilização das ferramentas. Basicamente, isto, quem não as tiver, obviamente, que não consegue controlar estas coisas, depois, provavelmente, por ser outras questões. Há aqui uma pergunta sobre se os inquéritos diagnósticos serão enviados para todos os associados ou apenas para um grupo definido de associados. Os inquéritos são para todos os associados. Um grupo definido é só para fazer aqui alguma validação mais direta das situações e, portanto, e vai ser uma questão de conveniência e disponibilidade e também cobrir, digamos que, alguma tipologia diferente de associados para que a leitura seja melhor para a construção dos outras ferramentas, quer de plano de ação, quer de guia com manual de boas práticas. Um, Portanto, inquéritos são para todos e todos devem participar, porque, obviamente, os ajuda e nos ajuda a todos nós, para depois, nas ferramentas, também vão ter disponibilidade para todos. Já agora, sobre as ferramentas, elas vão ser depois disponibilizadas, não são aos associados, mas a todas as empresas da fileira, que essa é uma obrigação destes projetos SIAC, não é? O, Aquilo que fica pronto, os manuais, este tipo de instrumentos ou de ferramentas, têm que ser disponibilizados a todas as empresas, como é óbvio. Um, Agora, há outras coisas que nós não entramos aqui, é que para o final deste projeto nós queremos ficar também com qualquer coisa para continuidade de serviço às empresas, mas isso será melhor ajustado mais para o final, como obviamente não ficar apenas esgotado no manual de boas práticas e no indicador de planos de ação. Foi aqui apenas, apenas mencionado pela senhora engenheira um observatório e, portanto, há isso e outras coisas que podemos vir a desenvolver no futuro nesta área da logística. Não sei se há mais alguma questão. Se não houver, estamos na hora do almoço. Eu agradeço a todos a vossa presença, peço a vossa participação nestas atividades, ehm, que nós consideramos que são importantes para vir a dar ferramentas às empresas para melhorarem. E agradeço especialmente à senhora engenheira esta exposição, esta lição e este abrir de apetite por estas questões de entrar mais a fundo nas questões da logística. Muito Muito obrigado obrigada a a nós todos. também pela disponibilidade. Muito Obrigada. obrigado a todos.